Olá amigos, cá estamos para mais uma conversa integrada no programa Viana Ativa. Este é um programa também integrado na candidatura de Viana do Castelo, a cidade europeia do desporto, em 2023. Hoje estamos no centro de vacinação de Viana do Castelo, no pavilhão desportivo da Miadela, onde vamos estar à conversa com a doutora Lígia Sá, é médica, delegada de saúde da ULSAM, e vai-nos falar essencialmente da retoma desportiva para uma faixa um pouquinho mais elevada, ou seja, a faixa sénior. Foi por isso que escolhemos este local, também para saber como é que a saúde dos vianenses tem andado. Doutora, muito obrigado pela disponibilidade em estar presente connosco neste programa. Antes de mais, saudá-la e o trabalho que têm feito, obviamente, todos os profissionais de saúde, e nesse sentido perguntava-lhe o porquê de estarmos aqui. Não será difícil de entender, naturalmente, até porque a vacinação tem corrido de forma excelente, penso eu, aqui no Distrito de Viana. É um prazer estar aqui com vocês hoje, agradeço o convite e sim, neste momento o Distrito de Viana do Castelo está a portar-se muito bem em termos de vacinação. Para terem uma ideia, a média nacional de vacinados é de 32% e no nosso distrito já temos uma percentagem de população vacinada de 34,7% da população, o que corresponde a 88.192 pessoas já vacinadas aqui no distrito. A doutora, para quem não sabe, também é atleta, digamos, praticou várias modalidades desportivas. Já agora, e antes de entrarmos naquilo que os séniores têm que ter na retoma da prática, os devidos cuidados, qual é que tem sido a sua experiência como atleta? Muito bem. Nesta fase não tem sido fácil, portanto, no último ano e meio, digamos assim, portanto, desde março do ano passado, quem pratica desporto não tem tido a vida muito facilitada e eu costumo dizer que nós estamos sempre num novo começo, ou seja, nós estamos sempre a reiniciar. Eu, pessoalmente, durante esta fase, embora nunca tenha parado completamente de fazer desporto, o que eu noto é que temos que ter uma imaginação muito grande. E os atletas séniores sabem disso porque, para manterem a sua performance, nunca podem deixar de fazer desporto de uma forma completa. Ou seja, mesmo perante a situação difícil de não ter o local habitual, nem a companhia habitual, que é muito importante para um atleta que treina em equipa, ou para quem treina sozinho já está mais habituado a ter aquela força de espírito e aquela motivação, a automotivação para treinar. Para os escalões e para as modalidades que costumam treinar em equipa, foi muito desafiante este período. Porquê? Porque para além de terem que, como eu disse, se reinventarem, às vezes mesmo dentro de casa, com as condições que se têm, que nem sempre são as mais favoráveis, portanto, tentar nunca parar por completo, porque há uma preparação física de base que nunca deve ser deixada por completo. E quando eu falo, pelo menos fazer uma caminhada, portanto, mesmo durante o confinamento, nós temos que ter sempre uma forma de nos manter ativos. Mas não tem sido fácil, portanto não foi fácil e é como eu digo, neste momento eu não estou a fazer alta competição, nem estou em competição, mas para quem está, há uma performance que se tem que ter que, se deixa cair muito, depois demora muito mais tempo a retomar e daí a grande dificuldade. A doutora praticou várias modalidades. Teve dificuldade também, com certeza, durante o confinamento de as poder praticar, não é? Ora bem, eu vou só rapidamente dizer as modalidades. Eu comecei com 11 anos a fazer canoagem no antigo clube de canoagem que ainda era deste lado do Rio Lima. Depois passei para a vela, andei de otimista, Vorrian, até que me apaixonei pelo remo. Portanto, depois no remo foi dos 13 até recentemente. Também pratiquei crossfit. E mais recentemente tive que me adaptar e comecei a fazer caminhadas, ciclismo e pádel, que foi
as modalidades que, no fundo, me permitiam fazer desporto ao ar livre, de forma individual, não é? Porque foi uma agora já não, agora já se pode fazer exercício físico em grupo, em ambiente quer fechado, quer ao ar livre, mas no fundo foi essa tal readaptação que eu falei. Portanto, houve um período em que não era possível fazer o desporto de equipa, então há que pensar em formas de não parar e aproveitar tudo de bom que nós temos no desporto, não é? Uma das coisas que mais me fascina no desporto realmente é o desporto ao ar livre, o contacto com a natureza e tudo que a natureza nos transmite a nós também. Portanto, num dos últimos treinos que fiz, que foi de paddle, foi tão importante o treino físico como a experiência de estar no rio, junto com a natureza, com portanto, os passarinhos que já se começam a ouvir agora com a primavera e, no fundo, esta experiência também me traz muito para a minha vida profissional, porque, como já falámos, sou médica de saúde pública e nos últimos longos meses nós temos trabalhado quase que 12 horas por dia, sábados, domingos, portanto tem sido um trabalho muito intenso. O que é que faz a vertente do desporto? Embora às vezes aquele bocadinho que a gente consegue vai roubar ao tempo de trabalho, mas seja meia hora, seja uma hora que nós estamos a treinar em contacto com a natureza, vai nos dar uma paz de espírito, uma tranquilidade, o reset, como se de repente tudo fosse apagado, aquela sensação de stress que nós vivemos, porque é quase que impossível não viver esse sentimento de estarmos sempre a ter que correr contra o tempo, porque tudo o que nos surge neste momento são situações que têm que ser tratadas de uma forma célere, portanto são os inquéritos epidemiológicos, é o rastreio de contactos que nós temos que fazer no momento. Portanto, os momentos de pausa é como se fosse o início como se nos fosse permitido recomeçar a nossa atividade profissional do zero e com a cabeça tranquila e com a motivação e com a energia que tanta falta nos tem feito, essa energia. Exato. Doutora, tivemos um ano praticamente fechados em casa, a retoma agora aos poucos está a ser efetuada, as pessoas devem retomar com os devidos cuidados, naturalmente, mas também não podem retomar de uma forma abrupta, digamos, tem que ser lentamente, um passo cada vez, não é? Sim, o desporto não é uma atividade não é a atividade de maior risco, mas comporta riscos. Portanto, há toda uma série de medidas que têm que ser acauteladas e que nunca devem ser esquecidas, porque do cuidado de cada um de nós, cada um dos atletas, vai depender a continuação da prática desportiva. E isto é muito simples. Por exemplo, vamos falar da atividade em ginásio. Um exemplo. O problema não é uma pessoa estar no ginásio, por exemplo, numa passadeira, a fazer a sua caminhada. Há que nunca esquecer que, quando se chega ao ginásio, a primeira coisa que se tem que fazer à entrada, desinfetar as mãos, estar sempre com uma máscara colocada. Depois, no balnear, ter, de preferência, isso é o que todos os ginásios já pedem, que uma pessoa já vá equipada, que evite estar em momentos porque são nos momentos de não atividade que surge o maior risco, ou seja, não é o ir treinar que é o momento de alto risco, é o momento em que as pessoas se dão um bocado à descontração de estar a falar com os colegas que estão, por exemplo, no ginásio. E é nesses momentos que lá está, que as pessoas também já estão a precisar, após muito tempo fechadas em casa e sozinhas, que precisam de conversar com as outras pessoas, mas não se podem esquecer, no mínimo, de manter a distância social,
eu costumo usar como referência um braço de distância, a utilização de máscara. Portanto, são os pequenos pormenores que vão fazer toda a diferença. Eu dou um exemplo, nós estamos agora com várias competições internacionais cá no nosso país, assim como também temos atletas que estão em competições fora de Portugal. O que nós aconselhamos sempre é o treino das equipas em bolha. Portanto, quando vem uma equipa do exterior, as pessoas, assim, o que querem é competir, não tenho dúvida, aquele é um momento. Mas para poderem ter esse momento, nunca se podem esquecer como é que venham para cá, a viagem. Têm que vir, seja de autocarro, seja de carro, seja de avião, seja de barco, devem ter, primeiro, um teste negativo, devem, de preferência, utilizar transporte pessoal, em que só venha a pessoa, se for o caso de um sénior, se puderem ir veículo próprio, é mais seguro. Se tiver que dar boleia a outros colegas, o carro nunca deve estar ocupado a mais que 2/3, que todos devem usar máscara. Deve-se, se não for uma viagem a muita velocidade, ter um bocadinho o vidro do carro aberto. Depois já no momento de chegar às instalações, portanto, ao hotel, devem permanecer no hotel por grupos de equipas, não devem ter aqueles momentos de partilha entre equipas, que era uma coisa que nós tanto gostávamos de estarmos a conversar, de partilhar momentos alegres. Agora tem que ser dentro da própria equipa, com os próprios treinadores, com a equipa técnica. Nos momentos de refeição, outro momento que é de risco, portanto, as equipas também devem estar na chamada bolha. Cada equipa deve estar com os seus colegas, que já é habitual, que funciona quase como uma família, e nunca partilhar, é como eu digo, momentos que sejam sem máscara, a menos de 1,5 m por mais de 15 minutos. Esta é a nossa regra da saúde pública. Portanto, eu já dei o exemplo do desporto em termos locais. Pronto, os momentos de maior risco, volto a repetir, não é o momento da prática, é tudo o que está à volta da prática. A viagem, as dormidas, os almoços, o fim do treino, aquele momento em que se está no momento de fazer a descompressão, em que as pessoas já têm uma maior tendência para se aproximarem, para falarem, têm que evitar. Volto ao início da minha resposta, se todos nós individualmente tivermos cuidado e mantivermos as regras, todos em conjunto vamos continuar a poder treinar, a competir e a usufruir de bons momentos. Doutora, sendo essencial a máscara neste momento na nossa vida, com certeza que cria muitas dificuldades às pessoas, nomeadamente aos séniores, praticar alguma atividade desportiva com máscara. Isso poderá ser prejudicial? É uma coisa que as pessoas questionam muito. É sim, em termos de desempenho durante um treino, a máscara efetivamente prejudica, no fundo, o aporte de oxigênio, portanto, e até porque quem está a praticar e um sénior que pratica em termos competitivos tem que ter a sua frequência cardíaca mais elevada do que uma pessoa que esteja em repouso, não é? Portanto, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a necessidade do aporte de oxigênio, portanto, a máscara funciona aqui como uma barreira, realmente dificulta o desempenho durante o treino e já para não falar em competição. Agora, também dou um exemplo, eu cheguei a estar na Seleção Nacional de Remo e um dos testes que se fazia era precisamente o teste do VO2 com máscara. Faz com que o atleta também consiga treinar a sua quase que apneia em alguns momentos, o que não será aconselhável para todo tipo de atletas, nem todos os momentos. Exato, mas fazer uma caminhada, por exemplo, sozinho, não há necessidade de usar máscara ou há problemas também de contágio? Nós temos que ser muito práticos e também usar alguma sensatez. Portanto, realmente o que no fundo, neste momento está aconselhado pela Direção-Geral de Saúde é a utilização de máscara. Mas a máscara tem que ter um fundamento para ser utilizada. Se uma pessoa vai sozinha a caminhar
em ambiente ao ar livre, em que não há ninguém ao seu redor, a utilização de máscara é desnecessária. Portanto, é claro que convém que a pessoa que esteja a fazer a sua caminhada tenha a máscara sempre acessível, de uma forma rápida, porque imagina, até vai a caminhar, vai sozinha, está tudo bem, mas calha de se cruzar com uma pessoa conhecida e tenha vontade de parar para conversar. Nesse momento, sim, convém colocar a máscara, porque aí já vai estar com um contacto com uma pessoa, provavelmente a menos de 1,5 metro, e se parar para conversar, para se proteger a si e à outra pessoa, convém que coloque a máscara. É assim, pelo menos neste momento, as indicações que nós temos da Direção-Geral de Saúde, mas esta medida também está a ser pensada e a pontos de ser revista. Portanto, a utilização de máscara ao ar livre para breve vai ser revista, ainda não se sabe bem para quando, mas já se está a pensar nisso. Só para concluir, doutora, olhando para este momento, a retoma à atividade desportiva faz todo sentido? Sim, faz todo o sentido por todos os motivos de saúde, mentais, físicos, de bem-estar com a sociedade, de bem-estar uns com os outros, porque todos nós passamos por muito durante esta fase. Houve muitas pessoas que se foram abaixo, quer pela parte pessoal, quer pelas questões profissionais, que houve muitas pessoas que viram em risco a sua atividade profissional, os trabalhadores independentes, todas essas pessoas que sofreram e ainda vamos continuar a sofrer, porque isto não foi leve, não está a ser leve, e tudo que nós possamos fazer para reverter a situação faz sentido, e o desporto vai ser uma das ferramentas, um dos aconchegos que nós vamos poder utilizar para conseguirmos voltar à normalidade com saúde física e saúde mental. Muito bem, agradeço a sua disponibilidade em ter participado connosco neste nosso programa. Muito obrigado e uma vez mais felicitá-la pelo excelente trabalho dos profissionais de saúde. Muito obrigada e os meus parabéns também a vocês pelo vosso programa e por esta iniciativa que é tão importante para a nossa população. Muito obrigada. Muito obrigado. Aqui ficamos então com a doutora Lígia Sá, ela que é médica de saúde pública, delegada de saúde da ULSAM, esteve connosco à conversa neste nosso programa, no Viana Ativa, um programa integrado na candidatura de Viana do Castelo à Cidade Europeia do Desporto em 2023.